Para repercutir esse discurso de Nicolás Maduro, a gente conversa agora com o professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FACAMP, o James Onig. Professor, muito obrigado pela entrevista. O que o senhor interpreta desse discurso de Nicolás Maduro? É um passo adiante numa tentativa de dar transparência ou pode ser apenas para inglês ver, ou seja, fingir que dará transparência, mas no fundo não dará? Boa tarde a todos da CNN, muito obrigado pelo convite. Eu acredito que é um passo em busca da demonstração de transparência. Efetivamente, o tempo corre contra Nicolás Maduro, mas nós temos que entender que o processo eleitoral venezuelano é bastante conturbado desde as últimas semanas, quando então as disputas intestinais dentro do próprio país e de agentes externos, parceiros e rivais, se colocaram como o tema principal. Então, a eleição por si só, ela já ocorreu. Agora basta dar continuidade ao processo jurídico e realmente confirmar com estas atas que houve realmente a conciliação entre os votos colocados na urna eletrônica e os votos em papel. Conciliado isso, respeitando a legislação, eu queria dar um crédito inicial para que tudo se acalme. Agora, professor, qual é o papel dos países que têm cobrado transparência, a exemplo do Brasil, Estados Unidos, e a apresentação dessas atas nessa postura de Nicolás Maduro? É muito importante você perguntar isso. Na verdade, o clima de tensão entre os grupos internos é que leva os países amigos, os vizinhos, a se preocuparem justamente com o que vem acontecendo. Nós não podemos esquecer que a Venezuela tem rivalidades históricas com os Estados Unidos e sofre também um certo bloqueio, e talvez um dos mais duros, que aconteceu entre 2016 e 2022. Foi a fase dura dos bloqueios. Milhões de venezuelanos deixaram o país, a economia não conseguiu reagir. Então, nesse momento, países como Brasil, Colômbia, México e Estados Unidos têm se colocado em atenção para evitar que haja a escalada da violência de ambas as partes. Isso não é bom para ninguém. A questão dos refugiados, talvez, seja o grande problema para que esses países estejam se pronunciando da forma que estão. Mas há que se respeitar a autodeterminação e também a soberania do povo venezuelano. Mas isso não pode, de qualquer forma, permitir que a violência extrapole o território, colocando em risco a estabilidade latino-americana. Eu acredito que agora as coisas tendem a arrefecer um pouco, mas ainda vão existir muitas desconfianças dos opositores de Nicolás Maduro quanto ao processo. Isso é inegável. Professor, nós vimos o Palácio do Itamaraty com uma nota que foi considerada bastante sóbria, pedindo a transparência das atas sem declarar um vencedor. Ontem nós tivemos uma entrevista do presidente Lula falando que nada grave aconteceu na Venezuela e ele foi muito criticado pelos partidos de oposição aqui no Brasil e até integrantes do próprio Partido dos Trabalhadores, que avaliava que não era o momento de Lula falar. O senhor avalia que o presidente fez uma fala correta ou que ele acabou atrapalhando esse processo? É difícil julgar. O que eu entendo é que existe uma situação colocada no governo anterior de forte oposição à Venezuela, substituído por um governo no Brasil de forte apoio ideológico à Venezuela. Esta contradição está colocada justamente nesta polarização que nós vivemos. Então, o ato do presidente da República eu entendi como um prolongamento da nossa política externa, que vocês sabem muito bem aí na CNN, que eu acompanho sempre, ela é sempre mais calma, mais comedida, é de se esperar. E às vezes, falando informalmente, as coisas podem ser realmente mal interpretadas. Eu entendo que então foi um tempo, a fala foi a busca de um tempo, até que aparecessem as atas, e lógico, pela dimensão do pleito, que teve, vamos dizer assim, 59% de comparecimento, foi um pleito realmente diferente. Existem essas escaramuças, essas brigas nas ruas, existem achaques, a situação não é tranquila, mas temos que dar tempo ao tempo para que um país que é muito dividido, e isto fica como alerta ao chavismo, né? Os 4 milhões de votos que a oposição recebeu é um grande alerta ao chavismo. É necessário que eles façam uma autorreflexão. Sim,
mas guardadas as proporções dentro da soberania e da autodeterminação. Tanto que a gente tem ouvido da diplomacia brasileira, professor, que até segunda ordem o discurso vai ser esse, de continuar a cobrança pelas atas eleitorais. Os diplomatas brasileiros, nem estavam aguardando que isso acontecesse com tanta brevidade, como a gente viu agora no discurso do Maduro. A dúvida que fica é, diante de tudo que já aconteceu antes das eleições, diante de um conselho, né, que declarou de forma assodada, sem apresentar essas atas no devido momento, a comprovação, né, pela reeleição do Nicolás Maduro, como é que fica o clima depois, mesmo que Maduro consiga comprovar que levou essa disputa, né? Porque o senhor mesmo falou, vai se gerar um clima ainda de contestação, né? De desconfiança, melhor dizendo, não só na oposição, como também no eleitorado, nos países também que estão acompanhando. A gente fica daqui com a dúvida, diante de tantas coisas que já aconteceram, os opositores sequestrados, impedidos de participar da disputa eleitoral. O que Maduro, de fato, precisa fazer, apresentar para gerar um clima de confiança, se é que é possível que isso aconteça ainda, professor? É muito difícil, realmente. Estamos diante de dois documentos que realmente podem até pesar contra Maduro, que é um documento vinculado à ONU, que fala exatamente o que você disse em relação às prisões e arbitrariedades, e um documento do Carter Center, que colocou claramente que não foi feito no devido momento a apresentação das atas. A legislação venezuelana permite que isso seja feito até 72 horas. Então, estamos completando esse prazo nas próximas horas. Ele disse agora que vai apresentar essas atas. A polarização vai continuar, mas eu tenho a impressão que vai haver uma mudança no discurso, porque aquela polarização anterior que envolvia Juan Guaidó e outros opositores, ela não deve se repetir em função, talvez, do clima exterior que nós vivemos, com guerra na Ucrânia, a questão da faixa de Gaza e outros conflitos que estão pipocando, efetivamente criar mais uma situação. Agora, na América Latina, seria muito complicado. E também não podemos esquecer que estamos às vésperas de uma eleição americana. Então, o governo Biden, ele pode bater, sim, em Nicolás Maduro, mas ele tem que bater de uma forma comedida, uma vez que esse tema tem que ficar na superfície, mas não pode servir como gerador de crise. Então, é um jogo de xadrez muito pesado que está sendo jogado agora nas relações internacionais. A gente conversou com James Onig, professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da Facamp. Professor, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite e conte comigo. Uma boa tarde para todos.